Muito boa noite a todos aqui presentes, encarnados, nossos irmãos desencarnados, e também damos as boas-vindas aos irmãos que nos acompanham pela internet através do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Então a gente sempre lembra, no início, de colocarmos nossos celulares no silencioso, no modo avião, ou desligar, para que a gente possa se concentrar totalmente aqui na palavra do Cristo que quer nos colocar hoje, E lembrando que o silêncio também é uma prece. Lembrando da nossa venda, de lanches e livros, hoje apenas os livros, na recepção, e para ajudar a alimentar o nosso espírito, Quanto mais conhecimento a gente tem, mais iluminado fica o nosso caminho para que a gente possa assim ir progredindo moralmente no dia a dia, através da prática desse conhecimento intelectual. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações na recepção. Lembrando dos nossos estudos presenciais aos sábados, a partir das 16 horas e 17 horas, nas palestras logo depois. O atendimento fraterno, lembrando que está no tratamento do passe, sempre lembrar de passar na recepção para colocar o xizinho lá do passe que você está tomando no dia. E o atendimento fraterno, aos sábados, a partir das 18h30, também se inicia o atendimento. A palestra pública de hoje é com o nosso irmão Jefferson, com o tema O Amor, Antídoto para o Egoísmo, Muito bom, Um tema maravilhoso. E a gente vai lembrando também do nosso café fraterno, café com afeto, Na verdade, que é agora no próximo sábado. Você pode adquirir o seu ingresso, digamos assim, por R$5, que irá ajudar nas nossas tarefas, nossas atividades de sustentabilidade aqui da casa. É sábado, logo após a palestra de 18h30, já inicia o café com afeto, E vamos agora fazer a leitura do livro Minutos de Sabedoria, com Carlos Torres Pastorinho, e a gente vai abrindo aqui no item 213, que ele nos fala: mantenha-se calmo e sereno em qualquer circunstância. Quando qualquer aborrecimento atingir, como primeiro remédio, procure conter seu corpo físico. Não fique passeando de um lado para outro, torcendo as mãos, esmurrando a mesa. Não. Sente-se e esforce-se por ficar imóvel alguns minutos. Verá como conseguirá grande parte de sua serenidade. Mantenha-se calmo o mais possível e o problema se resolverá por si. Então, com essas palavras que acalentam o nosso coração, nosso pensamento, a nossa mente, fechemos nossos olhos, quem assim desejar, para fazermos a nossa prece inicial e pedirmos ao Cristo Jesus, nosso irmão maior, através dos benfeitores da Casa de Sheila, da equipe espiritual, que sempre está conosco, nos acompanhando em todas as atividades, que possamos estar de corações e mentes abertos para receber a palavra que o Cristo quer dirigir para os nossos corações, pessoalmente, a cada um de nós. E que ao receber esse amor do Cristo, essa orientação, essa luz em nossos caminhos, possamos colocá-los em prática todos os dias e a todos os momentos, e assim nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus, irradiando a luz do Cristo para os nossos irmãos, aos quais nos cercam todos os dias. Cristo Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, irmã Sheila querida, ilumina nosso irmão Jefferson, para que assim ele possa transmitir, repassar as tuas palavras aos nossos corações. E permanece conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.
Boa noite. Todos bem? Vocês aí também de casa, todos bem? Que bom mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje na Evangelho Terapia de hoje, trazer uma temática tão específica que quando me propuseram para poder falar sobre o amor e o egoísmo, dois extremos, e colocou uma palavrinha no meio aqui, o amor como antídoto para o egoísmo. E quando a gente vem para essas duas palavras e olhamos a nossa vida ao redor, não tem como a gente não lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz lá no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse amar ao próximo como a si mesmo, a gente vai estar trazendo aqui como uma fonte inesgotável de remédio para que a gente consiga ajudar o máximo possível as pessoas que estão ao nosso redor, como também nós. Fazendo só um lembrete, a gente está no mês de setembro, né? No mês de setembro. E o mês de setembro, ele é alusivo à questão do combate, ou a gente está falando sobre o suicídio. E principalmente essa doença que nós, seres humanos, temos dentro de nós, que faz com que a gente alguns irmãos cheguem até a tirar a própria vida. E quando a gente vem trazer essa temática para aqui, dentro do Setembro Amarelo, é essa questão mesmo. É que a gente possa exercer o máximo possível de amor que nós temos para com os nossos irmãos, porque às vezes a gente não sabe, aquela pessoa que está ali do nosso lado, às vezes ela é silenciosa, às vezes até ela é bastante alegre, mas no seu íntimo nós não sabemos o que se passa. A gente não sabe o que tem aquele infortúnio, se aquela pessoa transparece uma alegria extrema, né? Mas dentro dela, e aí? Por que a gente não sabe disso? Porque nós não vamos até ela e não conversamos, não perguntamos, mas afim, você realmente está bem? Você está precisando de alguma coisa? E às vezes falta, muitas vezes, essas ações diárias para que nós, como irmãos que nós somos em Deus, ajudar não somente o próximo, mas a nós mesmos. Porque ele chama a questão de antídoto para o egoísmo. O egoísmo nada mais é que, dentro do Espiritismo, a chaga da humanidade, uma das chagas que temos da humanidade e que desperta aqui na Terra. Lá no capítulo 11, no item 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar a fala do Espírito Pascoal, que traz para nós, que ele já inicia dizendo: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ou seja, o egoísmo na nossa vida, aqui na terra, faz com que a gente não progrida. Então, cada vez que nós agimos com egoísmo, a gente faz com que a terra não progrida. Agora imagina se todos nós começássemos a agir com amor. Aí se tem uma progressão. E principalmente na moral. Na nossa moral. A gente tem duas tipos quando a gente fala nas progressões que nós temos: a intelectual e a moral. Às vezes a gente fica tão fadado a progredir intelectualmente, de estudar bastante, de começar a ler, de progredir no estudo, em todas as outras áreas. E a gente às vezes esquece de progredir moralmente. E como é que nós progredimos moralmente? Quando olhamos ao nosso redor e começamos a detectar algumas situações que eu não faço. O que seria isso? A questão de um bom dia, de uma paciência,
de ter uma empatia, ter um olhar mais amoroso em tudo que está ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa família, com nós mesmos. Então, quando a gente não age dessa forma, com esse olhar, vou dizer para vocês, a gente está agindo com egoísmo. Às vezes essa palavra chega aqui meio aqui forte, né? Assim, quando eu falo, você é egoísta, ou você está agindo com egoísmo. Eu estou agindo com egoísmo? Eu sou egoísta? E essa palavrinha, ela deve ser mais vista como uma ação de que quando a gente fica só dentro de nós, só pensando em nós, sabe aquelas lamentações do dia a dia? Só acontece isso comigo? Meu Deus, só acontece. Não, hoje o dia foi para que as pessoas só me atrapalhassem. Aí quando foi ali no trânsito, me fecharam. Quando foi ali no supermercado, uma fila enorme lá. Quando foi em casa, só estão me atazanando. Quando é no trabalho, eu só peço para me fazer o serviço. Aí, quando eu olho para essas situações, aí eu me deparo com uma situação, peraí, eu estou agindo com egoísmo porque eu não estou pensando naquele momento daquele supermercado, eu estou naquela fila, todas aquelas outras pessoas que também estão na fila, também têm uma necessidade, não somente eu. A mesma coisa dentro da casa, a mesma coisa no trabalho. Então, viu que essa questão do egoísmo, por isso que o Espírito chama de chaga, uma chaga da humanidade, por isso que ele chama de chaga, por isso que tem que combater. E ele ainda fala mais. O Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Ou seja, nós temos aqui como uma ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, trazida por Kardec, a doutrina espírita, que ela vem para nos ensinar que é esse processo. Lembra que Jesus veio para nos ensinar pela atitude o que é o amor, não foi? Ele mostrou em todas as ações que ele fez, ele nunca agiu com egoísmo, ele nunca agiu com orgulho, ele sempre agiu com amor. Por isso que essa palavrinha antídoto, ela é para nós uma forma de que não somente de estar ajudando o irmão, mas para a gente. Nós mesmos podemos cultivar ou cativar ou construir esse antídoto. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram que vocês, que eu mesmo quando eu comecei a estudar esse capítulo, né, para esse evangelho, eu comecei já a ver essa palavra antídoto como uma coisa. Não, peraí, se é antídoto, quer dizer que eu tenho que começar por mim. Se eu tenho que fazer atos com amor, então quer dizer que esse amor tem que primeiro passar por mim para depois chegar em você. Porque eu não tem como eu agir com amor para com você sem ele ter passado por mim, sem ele ter me curado primeiro. Só se age com amor, gente, quando a gente se cura. Por isso que ele diz que é o antídoto para o egoísmo. E o Espírito Pascual ainda traz mais, dizendo assim no Evangelho, lá no item 11, que ele diz assim, que cada portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. Ou seja, nós temos que nos esforçar constantemente para que a gente combata esse sentimento que está dentro de nós. E sabe, você vai se perguntar de onde é que vem o egoísmo? De qual outro sentimento que também é uma chaga que vem o egoísmo? Vocês já se perguntaram? Vou dizer para vocês: o orgulho. Quando é que eu estou agindo com egoísmo? Quando eu tenho orgulho dentro de mim.
Porque o que é o orgulho? O orgulho faz com que eu veja a minha posição sempre de que está certo. Sempre eu me vejo como que eu estou certo daquela situação, ou de todas as situações. E Jesus traz para nós, dentro do Evangelho, uma reflexão muito clara, que é o seguinte: vocês lembram da passagem de Pilatos, quando ele estava lá? O que foi que Pilatos fez com Jesus? São dois extremos: Jesus, amor; Pilatos, egoísmo. Porque Pilatos estava com a resolução da vida de Jesus nas mãos. Vocês lembram disso? Porque ele estava lá. Mas Pilatos fez o quê? Lavou as mãos. Não. Porque se ele quisesse, com o poder que ele tinha, ele poderia ter agido com amor, ele poderia ter agido de forma diferente e ter trazido para aquela situação uma reflexão para aquele povo naquela hora. Porque ele poderia dizer muito bem: gente, o que foi que ele fez para ele estar sendo condenado aqui? Me digam. E ele lavou as mãos porque ele foi covarde no seu sentimento, foi orgulhoso na sua posição e egoísta em todo o processo que lá tinha, porque ele não queria ir de encontro à cultura daquela época. E Jesus, em todo momento que foi colocado as situações para ele, o que foi que Jesus fez? Agiu com amor, agiu com ensinamento. Não, se é dessa forma, então vamos fazer. Se vocês estão colocando que eu tenho que ser crucificado, eu vou ser crucificado. E a gente às vezes fica lotado dentro dessa emoção que é nós, e às vezes fica, na maioria das vezes a gente fica agindo como Pilatos. A gente fica agindo como Pilatos, lavando as mãos para as situações da nossa vida onde poderíamos agir com amor e agimos com egoísmo, agimos com orgulho. E essas situações é o diferencial nas transformações que nós temos de fazer para progredirmos moralmente. Como é que vamos progredir moralmente? Fazendo as pequenas situações do dia a dia, silenciando, não entrando em duelo, vendo aquele irmão que está fazendo uma ação para comigo que seja ruim ou que seja diferente, e eu olhar para ele com compaixão e dizer assim: não, se ele está agindo dessa forma, é difícil. Se ele está agindo dessa forma, é porque a inferioridade ainda no processo de vida que ele está tendo não está deixando ele aflorar o amor. Então, quando a gente tem pelo menos esse olhar para com esses irmãos e para com nós mesmos, a gente já começa a desenvolver, a construir esse antídoto. E qual é o antídoto? O amor que aflora. E quando é que esse amor vai aflorar mais ainda? Quando a gente começa a praticar. Sabe por quê? Porque esse amor aqui já está dentro de nós. Nós somos centelhas divinas. Nós viemos de onde? Nós viemos do amor. Se nós viemos do amor, logo somos amor. Agora precisamos, pelo processo que já passamos, precisamos redescobrir todo esse processo nosso e aflorar isso para nós mesmos e ao quem está ao nosso redor. E lá no Evangelho, ele ainda coloca assim: o egoísmo é o filho do orgulho, causador das misérias do mundo. Olha a situação. A gente olha agora, né, para essa turbilhão de acontecimentos que está ao nosso redor. Destruição, violência, mortes, descaso, violência gratuita, mas o que? Tudo por conta do egoísmo, porque vem de onde? Do orgulho. Não se desespere, porque isso tudo é transformação.
É transformação. E as pessoas que estão demonstrando essa impossibilidade ainda maior, é para que a gente tenha uma compaixão por elas e a gente fazer pelo menos uma prece. A gente vai ficar indignado? Vai, mas a gente vai fazer pelo menos uma prece para dizer assim: meu Deus, ele está demonstrando, esse meu irmão está demonstrando algo que está dentro dele que precisa ser curado. E a forma que ele está demonstrando é de uma forma violenta. E coitado, tem que ter compaixão, porque quando a gente vê o processo de evolução, ele vai estar precisando mais do que a gente. Vai precisar mais do que a gente desse amor, desse antídoto. E nós vemos assim, eu trago para vocês esse livrinho aqui, que eu até indico para vocês, um livro muito bem fininho, mas precioso, que se chama Construção do Amor, que é psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E lá no capítulo desse livro aqui, ó, no capítulo 15, ele vai trazer para nós um apanhado de... Deixa eu colocar aqui para vocês. Vários exemplos ou um roteiro para que nós possamos construir ou desenvolver cada vez mais esse antídoto contra o egoísmo, que é o amor. O capítulo se chama assim: amar a nós mesmos. Amar a nós mesmos. Como eu vou amar? Eu tenho que me amar primeiro para poder eu amar o próximo. Aí ele fala aqui: amar-nos, então, será atendermos ao justo imperativo de nossa habitação espiritual para a vida eterna. Ou seja, nós temos uma vida eterna, e se nós não começarmos a trabalhar o amor dentro de nós, para que a gente desenvolva cada vez mais essa transformação, vai ser assim indispensável. Porque imagine, você já, uma pessoa que é muito triste, uma pessoa que está muito desolada, uma pessoa que tudo é negativo, tudo é imperativo de algo ruim. O que está acontecendo? Precisa de um sentimento bom de renovar. Então, o sentimento bom de renovar que Emmanuel traz é o amar a nós mesmos. Não tem como eu irradiar uma energia boa aqui para vocês sem que eu esteja no meu íntimo já lá transformado esse sentimento. Se eu tiver, imagine, se eu estivesse aqui, se eu estivesse com raiva, se eu estiver com ódio no coração, se eu estiver com ciúmes, se eu estiver com rancor, vocês aqui que estão aqui no salão, e até mesmo vocês que estão assistindo, não ia sentir, pelo menos na minha voz, um sentimento, uma energia que não seria boa? Seria, não tem como, porque as emoções que tem ao dentro de nós, ela transcende a nossa carne, ela transcende o nosso íntimo. Então, por isso que Emmanuel traz para a gente assim: amar a nós mesmos para poder transformar. Então, como é que eu vou me amar? Me cuidando. Como é que eu vou me amar? Agindo de forma diferente do que a minha consciência acusar que foi errado. Acusou, olha, é tiro e queda. Se você estiver fazendo uma coisa aí, fica pelo menos uma pontinha, diz assim, você parou para pensar, já refaça, já faça uma reflexão e diga assim: não, vou ter que fazer diferente. E tem uma questão do próprio antídoto, ele diz assim, aí ele coloca para nós alguns pontos: renúncia
renúncia é sublimação. Ou seja, quando nós renunciamos, nós conseguimos evoluir. Renunciar o quê? Renunciar às diversas situações que nos deixam para trás, ou que faz com que o nosso espírito ele fique estacionado. Eu coloco uma renúncia, é renúncia de um vício, é renúncia a algumas ações, é renunciar a uma bebida, é renunciar à própria palavra mesmo, de estar sempre certo. São situações, é renunciar. Eu não vou comer esse brigadeiro aqui porque eu preciso me segurar. É renúncia. São várias situações que a gente tem no dia a dia nosso que faz com que a gente tenha esse tipo de escolha. E é maravilhoso, porque quando nós conseguimos fazer nessas pequenas situações essa renúncia, o nosso espírito começa a sublimar. Por isso que Emmanuel coloca para nós esse primeiro ponto. O segundo ponto, ele coloca obstáculos é auxílio. Obstáculo, eu fiquei perguntando, né? Meu Deus, obstáculos? Obstáculos é auxílio. Por que um obstáculo vai ser auxílio para nós? A gente, na nossa vida, a gente tem que olhar isso. Praticamente nós temos o dia todo tendo obstáculos. É o dia todo. Aí vocês acham que o obstáculo é somente um pneu furado? Obstáculo é somente um telefone que quebrou? Obstáculo é meu carro que não pegou? Obstáculo é uma chuva? São coisas mais físicas. Obstáculo é só olha para dentro da gente. O que é que não está me fazendo eu não agir com caridade? O que é que está fazendo com que eu não perdoe? O que é que está fazendo com que eu não peça desculpa? O que é que está fazendo com que eu não consiga ver o meu irmão como irmão? E isso é muito importante, e principalmente dentro da proposta que nos traz aqui o Evangelho, dentro desse mês, que é um mês que a gente faz essa alusão tão difícil, para que a gente tenha esse olhar para todos esses nossos irmãos que sofrem com a depressão, com a ansiedade, com a exclusão, com diversas formas que ele se sinta não se sinta acolhido. Então isso faz com que a gente tenha esse obstáculo como auxílio. Por que é auxílio? Porque faz com que a gente progrida. Se é um obstáculo, a nossa mente, o nosso espírito vai fazer com que a gente se transforme para poder resolver isso. Tem um obstáculo na minha frente. O que é que eu vou fazer? Pensar para poder sair desse obstáculo aqui, não? Eu vou ter que pensar. Então, pense isso dentro de nós. Qual é o obstáculo que faz com que você não evolua para pedir um perdão? Isso é um obstáculo. Por que eu não estou conseguindo pedir esse perdão? Porque eu sempre olho e não consigo me perdoar nessas situações. Isso é um obstáculo. E quando o Emmanuel diz que esse obstáculo é um auxílio, é porque está trazendo para você uma transformação. E quando você consegue resolver essa problemática dentro de você e também fora com os irmãos, é maravilhoso. Porque você aí evoluiu. E você colocou o amor em prática. Viu como é? Aí a gente tem o próximo ponto. Opa! Trabalho é posse de competência. E junto com ele diz: disciplina é sementeira de altos valores espontâneos. Trabalho, duas palavras, né? Trabalho e disciplina. Como é que é trabalho? A gente diz, vamos no nosso meio, trabalho normal da gente. A gente tem o nosso trabalho para poder ter sustento, né? A gente tem. Mas o trabalho é só para isso? O trabalho que eu vou fazer é somente para ter um salário físico no final do mês?
Não, por quê? Porque quando a gente vai para um trabalho, eu tenho pessoas que eu tenho que se comunicar, eu tenho afazeres, demandas para poder resolver. Então tudo isso requer essa situação. Por isso que eu digo, é posse de competência. A partir do momento que eu me dou para um trabalho de forma que eu vejo aquilo ali como algo transformado na minha vida, o que é que não vai ter em mim? Não vai ter desânimo, eu não vou estar chateado, eu não vou estar com, meu Deus, não vou de novo esse trabalho. Não, eu vou começar a olhar de outra forma. Isso vai construir dentro de mim uma alegria, porque aquele trabalho ali vai fazer com que eu progrida naturalmente. E olha que ele coloca disciplina. Disciplina em tudo que a gente faz. Quando conseguimos ter uma disciplina em agir no bem, é maravilhoso. Isso, quando eu falo daqui agora, vem até soando assim nas minhas ouvidas. Por isso que quando a gente está fazendo aqui a palestra, né, já dizia, primeiro passa pelo nosso ouvido para depois ir para vocês. E quando eu falo essa questão da disciplina, que o Emmanuel traz para a gente, ele coloca como disciplina, altos valores espontâneos, ou seja, é semear. A disciplina faz com que a gente semeie altos valores espontâneos. A disciplina, quando olha para uma pessoa, né? Imagine, mas olha para você mesmo. No que você faz bem. Quando você faz bem uma coisa e você tem disciplina naquilo, naturalmente você está semeando valores maravilhosos, porque as outras pessoas que estão ao redor, que precisam saber o que é uma disciplina, vai dizer assim: nossa, Dona Janete trabalha no hospital e ela faz tudo tão direitinho, ela consegue chegar, ela faz o trabalho dela, fala com todo mundo, e isso tem uma disciplina tão boa. E isso faz com que outras pessoas que estejam também vendo esse processo de disciplina nela, ajam com o quê? Com amor. Viu? Que já tem aqui a construção, é uma construção. Então o amor vai passando. E isso, esse pensamento bom que teve da Dona Janete, a pessoa teve, vai até ela. Porque ela vai sentir, porque pensamento vai ter a gente. Todos os pensamentos que estão ao nosso redor vão. E isso é interessante porque traz para nós uma reflexão melhor ainda do que é a gente agir com amor. Aí o Emmanuel traz o próximo item que eu achei assim fantástico. Ele diz: obediência. Obediência ao bem é construção do progresso comum. Quando nós agimos com obediência em todas as situações da nossa vida, a gente traz uma progressão assim fantástica. O que foi que Jesus agiu mediante quando ele veio para cá para a terra? Ele veio com a proposta de mostrar para nós o amor na prática. E isso foi uma obediência que ele trouxe de onde? Do Pai, de Deus. E ele mostrou com o trabalho, com a disciplina e depois com que? A obediência. Ele saiu em nenhum momento Jesus desobedeceu as leis naturais que Deus nos coloca. E quantas vezes na nossa vida nós desobedecemos essas leis naturais? E às vezes a gente fica se angustiando, achando que o mundo ao nosso redor tem que nos abraçar, tem que nos acolher, tem que fazer tudo para nós, onde nós não obedecemos uma lei natural, que é amar, que é pensar no próximo, que é agir de forma caridosa. Isso é uma obediência. Então, quando a gente age com essa obediência mais firme, a gente tem esse processo comum de progressão. E vocês vão ver, é natural. Até as pessoas dizem assim, até vou dizer para vocês, a gente não vê, mas os nossos irmãos ao nosso redor vão dizer assim: você está mais calmo, você está mais calma, você consegue, eu vejo você agora consegue ouvir melhor. Isso
Viu que é uma construção? Aí ele coloca para nós. Vejam se essa palavra aqui soa bem no ouvido de vocês. Porque na primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, bem instigado porque ele colocou essa palavrinha. Ele diz assim, é o item que diz assim, escravidão aos deveres da reta consciência é acesso à vida superior. Escravidão aos deveres da reta consciência é acesso à vida superior. A gente sempre ouve essa palavra escravidão como de forma negativa, não é? Sempre como de forma negativa, a forma escravidão, porque realmente está em relação ao outro, está escravizando, ou está sendo escravizado pelaquela pessoa, ou uma situação em relação aos sentimentos, está sendo escravizado lá dentro da própria casa dela. Mas só que ele pegou aqui, eu mesmo, escravidão aos deveres da reta consciência, ou seja, a minha consciência vai sempre me direcionar, minha consciência reta em Deus, a consciência que a gente age com os ensinamentos que Jesus nos traz. Se a gente agir, realmente se a gente for escravo desses sentimentos, todos eles que são bons, o que vai acontecer? Não é uma escravidão. Ele usa a palavra escravidão, mas que a gente é o ato da gente estar ali o tempo todo se questionando, preso naquelas emoções boas, para a gente não sair dessas emoções boas, para que a gente consiga progredir. Por isso que ele diz, acesso à vida superior. Olha aí, é a gente ficar escravo das emoções boas para a gente poder chegar à nossa vida superior, ou seja, a felicidade. A felicidade. A vida superior é a felicidade. É quando o espírito consegue se libertar de todas, olha a palavra, libertar. Ele está escravo e ele se liberta. A vida superior é uma libertação de todos os sentimentos que são infortúnios dentro de nós, que faz a gente ficar angustiado, que faz a gente ficar triste, que faz a gente ficar com esses pensamentos ainda ruins. E quando a gente se consegue chegar nessa vida superior, a gente se liberta. É progressão. E para finalizarmos, os dois últimos itens, ele diz assim: serviço de hoje, silêncio é porta para a humildade. Serviço de hoje ao semelhante é influência divina amanhã. Dificuldade bem superada são bênçãos. Silêncio, serviço, dificuldade. Silêncio, serviço, dificuldade. 3 palavras que a gente consiga trabalhar dentro de nós. Silenciar. Veja que quando a gente silencia, a gente tem a humildade. A gente trabalha a humildade dentro de nós. A gente trabalha uma reconstrução do nosso íntimo. E a gente deixa de fazer muitas coisas que são erradas. A gente deixa de entrar em duelo. A gente consegue olhar para o nosso irmão. A gente consegue ali, de imediato, transformar uma situação que poderia ser desastrosa e trabalhar isso. E ele diz serviço, servir, ou seja, serviço vem de servir, ou seja, servir como? Ajudando, servir como? Perguntando, servir como? Fazendo uma prece, fazendo um pensamento positivo. Isso é servir. A gente não precisa necessariamente estar fazendo coisas extraordinárias, não. São essas pequenas situações que o irmão está trazendo para nós que fazem com que a gente construa esse amor. E esse amor seja o antídoto. E ele coloca como último item, ele coloca aqui, dificuldades bem superadas são bênçãos. Agora imagine, como é que eu,
na minha vida aqui, que a gente olha as dificuldades que nós temos. Lá no livro dos Espíritos, né, que a gente tem as perguntas, na questão 923, eu acho que é essa, os Espíritos perguntam, Kardec pergunta aos Espíritos, que a gente vai ser, se a gente consegue ser feliz aqui na Terra. E os Espíritos dizem assim, não, ainda não. Aí ele diz, não, mas, ele tem o mais, né? A espiritualidade tem mais. Mas, se você trabalhar constantemente no bem, se você trabalhar constantemente as suas imperfeições, você consegue ter o máximo possível de momentos felizes ou de estar bem. E isso é uma construção que a gente tem no nosso dia a dia. Então imagine como as dificuldades do meu dia a dia vão ser bênção. O que é para você uma dificuldade? O que é para nós? Dificuldade naquilo que a gente fica olhando assim e assim, meu Deus, de novo. Mas você já percebeu que tem alguma dificuldade que fica se repetindo? Tem alguma dificuldade que fica se repetindo. E essa dificuldade que se repete, nós chamamos de prova. E são provas que são colocadas para que a gente consiga resolver algo que não resolveu. Então, imagine, se você tiver com uma dificuldade aqui, você passou, depois voltou para essa mesma dificuldade, é porque você não conseguiu resolver. É simples. Você não conseguiu resolver intimamente. Nós não conseguimos resolver intimamente. Por isso que ela volta, para podermos refletir e dizer assim, por que eu não estou conseguindo resolver essa dificuldade dentro de mim? Por que isso não está sendo resolvido? Então, a construção do amor que o Emmanuel traz para nós é a gente sempre se questionar no que a gente está sentindo e transformar essas transformações. Ou seja, transformar essas transformações, olha, com bem, com a redundância aí, né? Mas acho que vocês entenderam. Mas a gente tem que trazer essa palavra bem firme para que nós, como pessoas que pensamos sempre, né, de fazer algo de bom para nós mesmos, aqui essa construção se expanda. E a gente traz também uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: se os homens, olha aqui, isso é no item 12 do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. No item 12 diz: se os homens se amassem com mútuo amor, mas bem praticada seria a caridade e o amor, ficaríamos mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Então, ele sempre nos coloca para com o outro, sempre nos coloca com o outro, resolvendo as nossas aflições, mas colocando o outro como uma prática de como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Porque é somente com o próximo que eu vejo a transformação que está acontecendo em mim. É somente com o próximo que eu posso agir também com amor. Aí, quando eu ajo com amor, eu me transformo. E esse amor vai irradiando. E esse amor vai transformando. Ele vai passando transcendendo, no caso, nem passando, transcendendo essa energia que exala do nosso espírito. Imagine, né? Quando, trazendo mais uma vez a questão de Jesus, quando estava passando pela situação toda que ele passou do Calvário, em nenhum momento ele reclamou. Sempre estava o quê? Fazendo pensamento positivo para com os irmãos que estavam ao redor, dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem. Eles ainda estão no processo evolutivo. E há mais de 2000 anos
nós estamos aqui e ainda errando nessa mesma situação que Jesus nos já foi colocado. Então, que a gente possa, no dia de hoje, né, com as palavras que o Evangelho trouxe para nós, transformar as pequenas dificuldades que nós temos no dia a dia e olhar para ela que a última frase, né, que as dificuldades sejam bênçãos. E quando a gente abrir esse olho para essas dificuldades, que elas são bênçãos na nossa vida, porque a gente está transformando o nosso íntimo, então Deus está agindo em nós. Então, que nessa noite a gente consiga sair daqui com esse imperativo de habitação que nós temos nesse corpo que estamos encarnados, de transformação, de evolução, de sentir que se a gente está aqui, é o amor de Deus que traz para a gente toda essa força, então toda essa emoção. Vamos transbordar isso para que a gente consiga cada vez mais praticar a caridade, praticar o amor, praticar o silêncio, praticar a paciência, praticar o afeto, praticar um apertar de mão, praticar um abraço, um bom dia. São tantas situações que a gente pode fazer essa prática para que nós possamos nesses dias tão tumultuados que estão passando, ser esse pontinho de luz que a gente diz, né? Ser esse pontinho de luz para nós mesmos e para todos que estão ao nosso redor. Então é isso para o dia de hoje. Muito obrigado. Que a gente consiga ter sentir essa emoção constantemente. Tá bom? Boa noite, tá? Muito obrigado. Agora vamos nos preparar. Vamos preparar agora para o passe virtual que vai ser colocado aí, tá bom? E nós aqui vamos fazer a nossa vibração.